Olá, o Frente a Frente está começando agora. Nossa entrevistada hoje é Rafaela Siqueira, assessora técnica da Vigilância e Controle das Doenças Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde, aqui em Alagoas, que nos fala sobre a importância da campanha Janeiro Roxo, de prevenção e informações que são repassadas sobre a hanseníase. A doença que já registrou em 2018, aqui em Alagoas, 334 novos casos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a técnica da Secretaria da Saúde. O que dizer sobre esses resultados que demonstram um avanço dos casos a cada ano? Qual é o maior desafio que se coloca hoje na prevenção da doença? Obrigada antecipadamente por estar aqui. Obrigada, Gorete, pela oportunidade de participar e falar sobre a hanseníase. O principal desafio para a gente hoje é o diagnóstico precoce, tá? Que é o diagnóstico na fase inicial da doença, onde permite que a gente inicie o tratamento e o paciente ele não venha desenvolver as incapacidades. Com relação ao número de casos, o aumento com relação ao ano anterior nós vimos de forma positiva. Por quê? É uma doença endêmica no nosso país e no nosso estado. Então, se ela vem se mantendo, é porque a gente não está conseguindo realizar o diagnóstico de todos os casos, ou pelo menos da maior parte dos nossos casos. Então, nós vemos de forma positiva esse aumento do número de casos diagnosticados e nós queremos a cada ano diagnosticar mais, para poder assim diminuir a nossa endemia. Como é feito o diagnóstico da hanseníase? E para quem ainda não tem o conhecimento científico da doença, a gente pode se reportar a doença na forma como ela foi conhecida mundialmente, inicialmente, como lepra, e que por conta do preconceito sobre as pessoas que eram acometidas pela doença, o Ministério da Saúde determinou uma mudança na forma de se relacionar à doença. Desde a década de 70, o Ministério pede para a gente não mais usar o termo lepra, usar o termo hanseníase, por toda essa questão que você citou, do preconceito que se existia naquela época, quando não se tinha um conhecimento científico da forma de transmissão da doença. Então, como que se dá o diagnóstico? O diagnóstico ele se dá na atenção primária à saúde, no posto de saúde do bairro, O paciente, muitas vezes, ele procura esse posto com outra queixa, principalmente na fase inicial da doença, que é uma mancha ou algumas poucas manchas com diminuição de sensibilidade naquele local. Então, o paciente, ele procura a unidade básica de saúde, muitas vezes com outra queixa, e ao ser avaliado, o profissional detecta aquela mancha com perda de sensibilidade. No consultório ou no ambulatório, há condições de identificar a doença? Isso, porque o diagnóstico ele é eminentemente clínico, diagnóstico médico, Não há necessidade de exames caros, de exames elaborados. O diagnóstico ele é clínico, então o médico ele tem, na unidade básica de saúde, o médico tem condições de avaliar aquele paciente, examinar a mancha, verificar com relação à perda de sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. Pois é, o que é que se observa nessas manchas? Quais são as características que indicam ser hanseníase? Então, no estágio inicial. No estágio inicial, é o surgimento de manchas. Essa mancha ela pode ser avermelhada, amarronzada ou esbranquiçada, e a principal característica é diminuição da sensibilidade. Sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. O que é que significa isso? Sensibilidade ao toque, à dor e ao calor e ao frio. Um perigo, para quem isso pode se machucar sem perceber. Isso, exatamente. A princípio surge uma mancha e se não houver o diagnóstico e o tratamento de forma precoce, a quantidade de manchas vão aumentando no corpo. Então, quem está em casa, que percebeu que tem uma mancha, que possa ter, você acha que tem diminuição da sensibilidade naquele local, o ideal é procurar um posto de saúde mais próximo e relatar essa queixa. O Serviço Público de Saúde no Brasil inteiro e Alagoas, claro, dispõe de tratamento gratuito, eficiente na cura, e se tem cura à doença? Com certeza. Inclusive é importante a gente ressaltar que o tratamento ele é ofertado exclusivamente na rede pública. Então, mesmo aqueles pacientes que são diagnosticados em consultórios particulares, eles têm que recorrer à rede pública para adquirir a medicação, receber a dose supervisionada
mensalmente. Então, o tratamento, respondendo a sua pergunta, é ofertado na nossa rede pública, na nossa atenção básica, tá? E consiste em tomadas diárias de comprimidos. É importante ressaltar que uma das doses do mês, ela deve ser supervisionada por qualquer profissional de saúde da unidade. As demais doses, o paciente ele faz em casa, tá? Sem supervisão. E aí ele retorna a cada 28 dias para buscar uma nova cartela na unidade básica de saúde e também para ser reavaliado a resposta dele ao tratamento. Os graus de transmissão da doença. Tá. A gente sabe que o Ministério da Saúde ele coloca para a gente uma classificação operacional. Tá? Ele classifica para a gente a hanseníase como a forma paucibacilar e como a forma multibacilar. O que é que significa isso? A forma paucibacilar é uma forma com poucos bacilos. A forma multibacilar é uma forma com muitos bacilos. E isso, a quantidade, reflete também as alterações na pele? Isso. O paciente paucibacilar é aquele paciente que apresenta até 5 manchas. É isso que o Ministério da Saúde coloca pra gente. O paciente que tem a partir de 6 manchas, ele já é classificado como paciente multibacilar. Aquele paciente que já apresenta acometimento neural periférico, ou seja, espessamento de nervo, ele vai já ser classificado como multibacilar. E aí é importante a gente ressaltar que o paciente paucibacilar não há transmissão para outras pessoas e o paciente multibacilar ele tem a capacidade de transmitir para outras pessoas. A transmissão, ela se dá como? É muito importante a gente saber que a transmissão ela não se dá por contato, como se achava antigamente, quando se tinha todo aquele preconceito. Que colocavam as pessoas afastadas, né? Isso, a gente sabe que existiam os leprosários, existia a questão de queimar os pertences dos pacientes. Então, com o avanço científico, tudo mito. A gente sabe hoje que, como se dá a transmissão? A transmissão ela se dá por via respiratória, onde é necessário o contato próximo com a pessoa doente. Não somente o contato próximo, mas também um contato prolongado, ou seja, é necessário um convívio familiar, que configura um contato prolongado, ou, por exemplo, um convívio no ambiente de trabalho, que é um local que você frequenta todo dia, se for um local fechado, e vai ter um contato próximo com aquelas pessoas. E no caso de um contato contínuo, longo, com a pessoa que é portadora da doença, isso pode desencadear nas demais pessoas a probabilidade de contrair a doença também. Isso é um ponto muito importante. Uma vez que a gente faz o diagnóstico de um paciente, uma das medidas que a gente deve fazer é a avaliação dos contatos. Fazer o levantamento de todas as pessoas que têm contato próximo com esse paciente, tá? E avaliar se eles possuem algum tipo de mancha e avaliar essa mancha caso exista. E a doença, ela escolhe faixa etária ou é democrática? Por apresentar um grande período de incubação, o que é que significa isso? É o período entre a infecção e o surgimento dos sintomas. O período de incubação da hanseníase ele é em média de 2 a 7 anos. Então, por esse motivo, é esperado, a gente sabe que o maior número de casos está na população adulta e idosa. Porém, quando se tem um forte transmissor no ambiente domiciliar, há casos em menores de 15 anos também. Mas não é uma frequência, não é? Não. O maior número de casos está concentrado na população adulta e idosa. E qual é o componente que determina a predisposição de um indivíduo contrair a doença, ser contaminado, digamos assim? Além da questão do convívio, né, que a gente conversou no ambiente, um convívio prolongado em um ambiente, por exemplo, como o núcleo familiar, o fator preponderante que vai definir se o paciente ele vai adoecer ou não é a questão imunológica. O Ministério a baixa da Saúde, imunidade vai determinar isso. Isso. O Ministério da Saúde ele coloca para a gente que 90% das pessoas que se infectam não evoluem para a doença. O sistema imunológico ele consegue conter, mas infelizmente nós temos aquelas pessoas que entram em contato com o bacilo e o sistema imunológico não consegue conter. Sobretudo populações que estão abaixo da linha da pobreza, né? Que estão nas áreas periféricas das cidades, essas estão mais vulneráveis à doença. A gente sabe que a concentração de casos é maior na população menos favorecida, que é uma população que vive em aglomerados, que é uma população que não tem acesso a uma alimentação de qualidade e, consequentemente, não vai ter o sistema imunológico como aquela pessoa que tem acesso a tudo isso. Tem cura? Tem cura, é muito importante falarmos isso. O diagnóstico ele é
realizado na atenção primária à saúde. O tratamento também é ofertado na atenção primária à saúde, ou seja, no posto do bairro. E, tendo adesão ao tratamento, o paciente ele evolui para a cura certamente. Só que é importante a gente falar também que o paciente ele deve contribuir no sentido da adesão ao tratamento. Porque é difícil convencer a pessoa a começar e a terminar o tratamento? Isso. A principal dificuldade que nós vemos é o tempo do tratamento, porque é um tratamento longo. Ele pode variar de 6 meses, pode chegar até 2 anos, dependendo da forma clínica. Do estágio em que a doença se encontra no paciente, é isso? Exatamente, exatamente. Pode chegar é instituído 6 meses naquela forma inicial que a gente conversou, que é a forma paucibacilar, podendo chegar até 2 anos na forma multibacilar. A princípio, 12 meses. Após a reavaliação médica, vai ser definido se vai ser estendido por mais 12 meses ou se o paciente já evoluiu para a cura após os 12 meses iniciais. E qual é a causa maior que os pacientes justificam quando voltam para o posto de saúde por ter abandonado o tratamento? A gente acredita que por ser um tratamento longo, ele precisa voltar a cada 28 dias na unidade básica de saúde para pegar uma nova cartela. Né? Isso, não entregamos todas as cartelas de uma vez. Precisamos ter certeza que o paciente está tomando a medicação, como também avaliar se está tendo evolução no tratamento. Isso, se está tendo melhora clínica do quadro do paciente. Então, às vezes é um paciente que tem dificuldade financeira para retornar à unidade básica de saúde, e aí entra a importância dos nossos agentes comunitários de saúde, nossos agentes de endemias, para fazer a busca ativa desses pacientes faltosos, para que ele consiga terminar o tratamento. É importante a gente destacar que o tratamento da forma inicial, paucibacilar, ele consiste em 6 meses de tratamento. Porém, o Ministério da Saúde ele dá para a gente uma margem que esse tratamento ele pode ser finalizado em até 9 meses, porque a gente sabe da dificuldade dos pacientes, da adesão. Né? Já o tratamento da forma multibacilar, ele é instituído durante 12 meses, tem que ser 12 cartelas, porém ele pode ser, essas 12 cartelas elas podem ser administradas em até um período de 18 meses. Na fase multibacilar, não é, que há muitos... o corpo do paciente já exibe que ele está numa fase avançada da doença, qual é a característica principal? A quantidade de manchas, que vai ser maior, provavelmente já vai haver um acometimento neural mais intenso, tá, dos nervos periféricos. E aí, nessa fase multibacilar, pode acontecer uma reação autoimune, que a gente chama de reação rancênica, que é uma reação do nosso organismo contra a bactéria. Essa reação ela é mais frequente de ocorrer na forma multibacilar. Ela pode ocorrer... Como ela se dá? Ela se dá... A doença a gente diz que é uma doença crônica, de evolução lenta. Lenta, né? Isso. Já a reação rancênica ela é um quadro agudo, onde o paciente ele pode apresentar febre, ele pode apresentar o surgimento de outras manchas avermelhadas, ele pode apresentar nódulos. É um quadro debilitante e um quadro agudo que precisa ser atendido o quanto antes, manejado o quanto antes. E aí, esse quadro já não vai ser mais manejado na nossa atenção primária. O paciente ele já vai precisar ser referenciado para uma das nossas unidades de referência, onde nós temos médicos com maior expertise para lidar com esse quadro. E essas unidades de referência, elas estão localizadas? Isso. Nós temos atualmente no estado 4 unidades de referência, tá? Na nossa capital nós temos 2, que é o Hospital Universitário e o 2º Centro de Saúde. Para a 2ª macro-região de saúde, porque nós dividimos o estado em 2 grandes macro-regiões, na 2ª macro-região de saúde nós temos o Centro de Referência Integrado de Arapiraca, que atende os pacientes da 2ª macro-região. E na 10ª região nós temos ainda um ambulatório de hanseníase, que atende aos pacientes da 10ª região de saúde. Bem, os pacientes com hanseníase devem ser submetidos a exames dermatológicos, mas em alguns casos também a exames neurológicos, já que a doença atinge justamente a parte de nervos periféricos, né? E nesse sentido, pode haver também confusão mental para os pacientes que sofrem da doença num estágio mais avançado?
Não, de forma alguma, porque o acometimento é apenas dos nervos periféricos. E quando o paciente ele é diagnosticado, ele passa por uma avaliação neurológica simplificada, onde vai ser avaliado não só a mancha, mas também a força motora, os membros, as mãos, os pés, a face. Que são as localidades mais atingidas. Mais acometidas, isso. Então, é realizada uma avaliação no momento do diagnóstico. Nessa avaliação neurológica simplificada, vai ser avaliado se o paciente, naquele momento, ele já apresenta algum grau de incapacidade física, tá? Que é outro ponto que, quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente pega o paciente sem nenhum grau de incapacidade física, que é o que a gente mais quer. Quando a gente faz o diagnóstico tardio, por vezes o paciente ele já apresenta algum grau de incapacidade. Está comprometida essa capacidade. E aí é importante que o paciente ele volte mensalmente no posto para pegar a medicação e para passar por um novo exame, porque essa avaliação neurológica simplificada ela vai ser realizada novamente a cada 3 meses e no término do tratamento também. E aí se observa a evolução do tratamento versus a evolução do paciente, né? Exatamente. Então, quem faz o tratamento jamais pode parar. Não, porque parando a medicação, interrompendo o tratamento, o paciente ele não vai evoluir para a cura. E pode ocorrer também de já não responder à medicação que foi iniciada? É muito difícil o paciente ele desenvolver resistência a essa medicação que já vem sendo usada há mais de 20 anos. Mas né? pode O tratamento ocorrer. para hanseníase. Pode ocorrer. Inclusive, é importante ressaltar que o estado de Alagoas é um dos primeiros do país que está com um protocolo de pesquisa de resistência medicamentosa implantado no nosso hospital universitário. Então, alguns casos específicos, que são casos que são acompanhados nas nossas unidades de referência, eles é feito um exame e mandado para um laboratório fora do estado para verificar se o paciente ele desenvolveu resistência a alguns daqueles antibióticos usados no esquema de tratamento. Pois é, isso é uma forma responsável, né, de controlar a eficácia e eficiência da medicação. E, claro, isso muda de pessoa para pessoa, mas é importante se ter estatisticamente para se pensar em alternativas, né? Sim, existem esquemas alternativos em caso de resistência, em caso de reação adversa também, mas o esquema principal, o esquema básico, ele é bastante efetivo. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. O Frente a Frente volta já já. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Rafaela Siqueira, assessora técnica da Vigilância e Controle das Doenças Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. O nosso assunto está relacionado à campanha Janeiro Roxo, que é uma campanha sobre a importância, né, da prevenção sobre a hanseníase. Bem, Rafaela Siqueira, falemos agora sobre a campanha Janeiro Roxo. Como foi instituída essa campanha, em que ano foi instituída e como ela tem sido realizada ao longo do tempo? Então, o Ministério da Saúde coloca para a gente, né, o Janeiro Roxo desde 2016, e há uma maior concentração de ações nesse mês, mas a gente sabe que a hanseníase é um programa da nossa atenção básica à saúde. Permanente, então, né? Permanente, durante todo o ano. Então, há apenas uma intensificação maior no sentido de
sensibilizar a população no mês de janeiro. E aí todos os municípios do nosso estado, eles têm um calendário, desenvolvem ações nas suas unidades básicas de saúde. E a gente, enquanto CESAL, estamos apoiando esses municípios e também desenvolvendo algumas ações pontuais para a população, como também para os profissionais de saúde. Para a população, inicialmente, como vocês têm trabalhado? Então, no nosso calendário, nós temos apenas definido até agora a data da primeira ação, que vai ser no dia 20, que é um domingo, que nós vamos fazer uma panfletagem na praia. Mas nós sabemos que a população da praia não é a população a qual nós mais devemos atingida. focar, isso, a mais atingida. Então, em parceria com o município de Maceió, nós vamos apoiar e também participar das ações que irão ser realizadas nas unidades básicas de saúde e nas nossas periferias. E sobre o treinamento, as palestras, o trabalho feito com os profissionais que atuam na área? Isso, nós recebemos convites de alguns municípios para ir realizar uma sensibilização com os profissionais agora nesse mês de janeiro. Nós já estamos colocando na nossa agenda e é importante falar também que Janeiro Roxo, nossas ações irão iniciar em janeiro, mas irão se estender até fevereiro. Então, nós já temos na nossa agenda a realização de um seminário, na verdade de 2 seminários. Nós vamos dividir para profissionais da primeira macro-região de saúde e profissionais da segunda macro-região de saúde. A nossa pretensão é fazer agora em fevereiro, realizar agora em fevereiro. Como está a interiorização dos serviços, não é, tanto de conscientização quanto de promoção da saúde e, claro, na prevenção da hanseníase? Isso, todos os municípios eles já veem o Janeiro Roxo com esse olhar diferenciado de precisar não só sensibilizar os profissionais que estão ali no dia a dia, durante todo o ano, atendendo os pacientes, mas também a população, para que ela busque o serviço de saúde, caso ela perceba que tem uma mancha com alteração de sensibilidade. Mas o fato de, a cada ano, aumentar o número de portadores, né, de casos da hanseníase, isso nos leva a questionar se a população, de fato, reconhece, quando surgem as manchas, a necessidade de ir a um posto de saúde para fazer uma consulta e diagnosticá-lo. Infelizmente, nós sabemos que não. Por quê? Mais de 50% dos nossos casos, eles estão sendo diagnosticados na fase já tardia da doença, onde o paciente ele tem muito mais manchas, onde ele já pode ter algum grau de incapacidade física. Comprometimento, Isso, motor. Comprometimento dos movimentos das mãos, dos pés. Por vezes, nas fases mais avançadas, até a perda do movimento das mãos e dos pés. As mãos ficam atrofiadas. Isso, mão em garra, pé caído. Né? Então, mais um motivo para a gente precisar enfatizar tanto o Janeiro Roxo, né? A sensibilização dos profissionais e da população, para que a gente não pegue os pacientes nessa situação, para que a gente consiga diagnosticar o mais precoce possível e evite as incapacidades físicas. Esse é o nosso principal objetivo. Pois é, quando se trata de estabelecer uma cura para o combate a uma doença e a prevenção, basicamente isso, né? Se a gente observa que para algumas patologias, algumas doenças, câncer de mama, por exemplo, outubro, rosa, exatamente. As alas comerciais na cidade ou mesmo no interior se iluminam, as empresas. E para o Janeiro Roxo a gente não tem visto muita coisa. Por que será? Há preconceito também até na resistência a fazer uma propaganda, participar de uma campanha contra a hanseníase, como foi no início, da doença, no surgimento da doença, que as pessoas eram segregadas, não é? A gente percebe no dia a dia que ainda existe muito desconhecimento com relação à doença. As pessoas acham que é uma doença do passado, que não mais existe, mas a endemia está aqui, é uma doença endêmica, nós temos casos durante todo o ano, tá? Então, nós precisamos intensificar as ações, não só em termos de órgãos públicos, mas também que a iniciativa privada também seria ótimo se ela aderisse, para que a gente incentivasse cada vez mais o diagnóstico precoce e não ocorresse o que está acontecendo, da gente ter tantos casos já diagnosticados com incapacidade física. Porque não se pode negar a existência de uma doença que saiu de uma fase mais aguda, mais generalizada na população,
quando ela surgiu, para estar numa condição endêmica, né? Então, a vigilância deve ser também permanente, assim como a endemia coloca a doença no meio de nós, né? Nós devemos desenvolver ações durante todo o ano, não só em janeiro, né? Janeiro é um mês para a gente chamar a atenção, para a mídia chamar a atenção. Mas a hanseníase, ela não pode ser esquecida, né? Claro. A gente tem que estar no nosso calendário de atividades. Eu falo a gente enquanto profissionais que estão atendendo na ponta, enquanto nós também, enquanto coordenação estadual, né? Tanto que nós fazemos outras ações durante o ano, fazemos seminários também, estamos sempre junto aos municípios, realizando cooperação técnica. Pois bem, em relação à campanha propriamente dita, como ela é sistematizada? Vocês vão aos meios de comunicação, essa resposta eu acredito que seja imediata, né? Qual é a reação das pessoas ao verem, a identificarem um profissional que está divulgando a forma de se evitar ou de se combater a prevenção sobre a doença? Isso. A gente já deu várias entrevistas agora nessa semana, na semana anterior, e a gente percebe até nos meios de comunicação que se acha que a doença não mais existe. Então, no geral? No geral. Então, é ótimo que a gente está podendo falar sobre essa doença, que ela ainda existe, como você pode identificar os sinais e sintomas e o que você deve fazer, que é, tem uma mancha, acha que está com perda de sensibilidade, não fique só no achar, né? Se você tem plano de saúde, procure seu médico particular. Se você não tem, se é usuário do nosso SUS, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Relate a presença daquela mancha, peça para que seja avaliada, porque se realmente for, nós vamos iniciar o tratamento de imediato. E aí vai evitar que você venha a desenvolver as incapacidades físicas. Pois é, porque pode haver negligência da pessoa sobre o seu corpo e pode também haver uma confusão dos sintomas, né? Por exemplo, nessa primeira fase, quando surgem essas manchas meio avermelhadas, pode até ser confundida como psoríase, né? Mas a pessoa, independentemente de ser ou não ser, ela tem de procurar o médico, né, o profissional competente para tirar a dúvida. Isso. A gente sabe que existem várias doenças dermatológicas e o quão é importante a avaliação do médico para dar esse diagnóstico, né? O quanto antes, principalmente se for hanseníase. No caso, o Programa Saúde da Família cumpre um papel fundamental, digamos assim, em detectar quando vai às regiões mais longínquas, de difícil acesso, como a gente sabe que existe no interior de Alagoas. Isso, o papel do Programa Saúde da Família é tudo, né? Porque são eles que acompanham aquela população da área diariamente, né? Mensalmente. Então, é muito importante, é o que a gente quer. A gente quer que os casos sejam diagnosticados na atenção básica à saúde. E não que ele já chegue numa fase, por exemplo, numa fase multibacilar, numa fase onde o paciente já está com reação rancênica, onde ele pode ter reação rancênica, onde ele não vai mais ser manejado na atenção primária, onde ele já tem que ser manejado no centro de referência. Então, é exatamente isso que a gente não quer. E a atenção primária, ele tem um papel primordial no diagnóstico precoce, né? Porque muitas vezes o paciente ele vai procurar o posto com outra queixa, principalmente nessa fase inicial. Pouco provável que, a não ser que ele esteja assistindo nosso programa e as entrevistas que foram dadas. Procure ver se existe algo diferente no corpo, né? Exatamente, mas geralmente ele vai procurar a unidade básica de saúde para tomar uma vacina, para uma consulta de rotina, para outra situação que não aquela mancha que, a princípio, não vai estar incomodando ele. Um trabalho educativo, no sentido preventivo, feito com escolas, isso é passível de acontecer ou já acontece? Como vocês veem essas oportunidades de divulgação sobre a doença, como também sobre prevenção? Com relação às escolas, o Ministério da Saúde ele fez uma campanha com os escolares durante 5 anos. O ano passado foi o último ano que foi feita essa campanha. Nós estamos no aguardo para saber se vai haver prorrogação. Para esse ano a gente sabe que não, porque a inscrição é feita no ano anterior. Então nós estamos aguardando o posicionamento. Mas foi feito durante 5 anos a campanha dos escolares. O que é isso? O Ministério da Saúde ele oferta um formulário onde toda criança vai levar para casa esse formulário e o seu responsável ele vai preencher, relatando se há a presença de alguma mancha no corpo daquela criança. A criança retorna à escola com o formulário preenchido pelo responsável
E aí aquela criança que tiver alguma mancha, ou a equipe de saúde vai até a escola para avaliar a criança, ou essa criança tem um atendimento agendado na unidade básica de saúde. Focando no quê? Diagnóstico em menores de 15 anos. Precoce, né? Diagnóstico a doença muito precoce, que a gente sabe que não é o que a gente espera mais em adultos e idosos, mas pode acontecer se naquele núcleo familiar tiver um forte transmissor, né? Foi bastante endêmico naquela região e naquele núcleo familiar. Pode ocorrer sim casos em menores de 15 anos. Então o objetivo dessa campanha foi esse. E foram diagnosticados casos nas campanhas. Pois é. E que outra forma de atividade pode ser desenvolvida, por exemplo, o centro da cidade, alguma panfletagem também, que é uma área que reúne pessoas de todas as faixas etárias, né? Como também da condição de cada um, né? Isso. Os locais que a gente deve focar são esses locais onde a gente possa encontrar uma aglomeração a população maior. Isso, uma aglomeração maior de pessoas para que a gente consiga atingir mais pessoas e uma população mais carente, que a gente sabe que é essa população que é mais acometida pela doença. Agora fica difícil, né? Fazer, por exemplo, um traço de quem adquire a doença é justamente não ter uma boa base, uma imunidade. E a imunidade você consegue com boa alimentação. Difícil ter uma pessoa que mora na periferia da cidade e que tenha essa boa condição orgânica para não ser ameaçada pela doença. Mesmo assim, 90% das pessoas que entram em contato não adoecem. Né? Que bom. Já é constatado um dado que estatisticamente. Isso, o Ministério da Saúde ele coloca para a gente que 90% das pessoas, o sistema imunológico ele consegue entrar em contato, vai ocorrer a infecção, porém a doença ela não vai se instalar. E nessa fase também não há risco de contágio? Ele pode adquirir a doença, mas a doença não vai se manifestar, digamos assim. Isso, ele vai se infectar, mas não vai desenvolver a doença. Exato. Aquele que desenvolve a doença, a princípio na forma paucibacilar, ele não vai estar como um transmissor, não vai ser um transmissor. Porém, se o diagnóstico não for realizado e o tratamento instituído, já na forma multibacilar, com a progressão da doença, ele passa sim a ser um transmissor daquela forma que a gente conversou, né? Ambiente confinado, contato prolongado. Através vias aéreas superiores. Isso. Não há transmissão por contato. Então, é importante a gente deixar claro que não há necessidade de separar copo, segregar talher, uma pessoa que seja portadora da doença. Isso, né? Exatamente. Separar qualquer utensílio de uso. Outro ponto muito importante é, a partir do momento que o paciente ele inicia o tratamento, o Ministério da Saúde ele coloca para a gente que quebra a cadeia de transmissão. Aquele paciente ele já não mais é considerado como um paciente que transmite. Já não é mais um transmissor. Já não é mais um transmissor. Então, que bom. Além do início do tratamento, a avaliação dos contatos. Isso é primordial para que a gente consiga quebrar a cadeia de transmissão da doença. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Rafaela Siqueira. Ela é assessora técnica da Vigilância e Controle das Doenças Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde. E o nosso assunto é o Janeiro Roxo, a campanha que se faz de forma preventiva
contra a hanseníase. Bem, a hanseníase coloca o Brasil apenas atrás da Índia, o segundo lugar no número de pessoas infectadas pela hanseníase. Isso é uma preocupação para a Organização Mundial de Saúde e para o Ministério da Saúde no Brasil e as secretarias, tanto estaduais quanto municipais, para um esforço concentrado para erradicar a doença. E, nesse sentido, o que é que falta ao setor ainda para se trabalhar de uma forma, digamos assim, sistemática na busca desses resultados? Eu acho que o que falta é a incorporação na rotina diária do nosso trabalho, a busca por esses pacientes. Nós sabemos que a nossa atenção primária ela tem diversas demandas, tem vários programas que ela atende, a hanseníase é um deles, né? Mas por se tratar de uma doença endêmica no nosso Brasil, no nosso estado, é importante esse olhar no nosso dia a dia, porque é esse olhar que vai possibilitar o maior número de diagnósticos, preferencialmente na fase inicial da doença, e assim a quebra da cadeia de transmissão. Nós sabemos que nós temos 334 casos até o momento, no ano 2018, mas nós sabemos que existem mais casos aí que não foram diagnosticados, tanto que a endemia se mantém, a transmissão se mantém. Então, se a transmissão se mantém, é porque não estamos conseguindo diagnosticar todos os casos. E nós vemos como a atenção primária a chave disso tudo, né? A chave da gente conseguir identificar esses pacientes. Na maioria das doenças, né, que se colocam epidêmicas ou endêmicas, não é? Isso. Principalmente as endêmicas, Sobretudo. né? Sobretudo as endêmicas, né? Como se trata a hanseníase. Quando o Ministério da Ministério da Saúde, Educação, porque são ações articuladas, não é? Vai na transversalidade para conscientizar da criança ao adulto sobre a prevenção. E quando se coloca menos recursos, isso significa para quem está atuando na atenção básica uma ducha de água fria, não é? Mas, na verdade, a hanseníase para a atenção primária, a gente não precisa de recursos para o diagnóstico, né? Isso é uma vantagem tremenda para a gente, porque o diagnóstico, a partir da avaliação médica, da avaliação clínica do paciente, o médico ele consegue fechar o diagnóstico. Existem exames que podem dar um auxílio, como por exemplo a baciloscopia, tá? Que vai dar um auxílio para esse profissional médico. Mas a maioria dos casos, ele vai fechar com o diagnóstico clínico. Não é uma patologia que precisa de grandes recursos para fornecer exames, né? A gente deve trabalhar na educação e saúde mesmo. E aí, com recurso, sem recurso, a gente faz a educação e saúde. Consegue fazer alguma coisa. Pode até buscar uma parceria público-privada, né? Por exemplo, para ter material, para levar uma escola, o Ministério tem que disponibilizar, não é, todos os instrumentos educacionais possíveis para levar isso às escolas, aos estudantes. E eu pergunto, no caso do trabalho preventivo que faz a Secretaria, esse material o Ministério disponibiliza naturalmente? O Ministério da Saúde ele disponibiliza toda a arte no site dele. E aí cabe aos municípios promover a impressão, a replicação desse material. Essa identificação do paciente, quando a senhora diz assim, que a importância está em identificar a pessoa que é portadora da doença, é muito mais difícil a pessoa vir, não é? Vir ao centro de saúde para tirar a dúvida do que a equipe identificar lá na atuação. Isso é feito pelo Programa Saúde da Família, mas a outra forma de se viabilizar essa busca dos pacientes em potencial? Um ponto-chave são os nossos agentes de saúde, que passam pelo menos uma vez no mês, realizam a visita domiciliar. Então, nessa visita, às vezes o paciente ele tem muito mais proximidade com aquele agente de saúde que reside naquela área, né? Então ele se sente, de repente, para comentar que surgiu uma mancha que, para ele não é uma situação que incomoda muito, que ele não relataria para o profissional no posto, mas pelo agente de saúde ser aquela pessoa mais próxima dele, ele se sente à vontade para comentar. E aí a importância dos nossos agentes de saúde, né? De trazer esse paciente para o posto, inicialmente para a enfermeira, para que ela faça a avaliação
avaliação daquela mancha térmica, tátil e dolorosa. E aí, se ela perceber que o paciente tem realmente a diminuição da sensibilidade, agendar uma consulta para o profissional médico para que ele avalie e ele, assim, feche o diagnóstico ou não. Pois é, eu digo, recursos para essa parte da divulgação não é tão necessário, não são tão necessários, mas em relação à medicação, como a farmácia básica está abastecida para dar continuidade, garantir o tratamento? Pronto, isso é excelente essa pergunta, porque nós recebemos, enquanto Estado, recebemos a medicação do Ministério da Saúde e repassamos para todos os municípios. É importante deixar claro que não há falta de medicação, não é uma medicação que falta. Nós temos o tratamento, a garantia do começo, meio e fim. Exatamente, a garantia do começo, meio e fim, desde que o paciente ele compareça mensalmente à unidade básica de saúde para a reavaliação e administração da dose supervisionada daquele comprimido. Naqueles casos que o paciente ele não comparece, nós temos, enquanto assistência à saúde, que buscar esse paciente, porque nós Como não isso é queremos. feito? Principalmente através dos agentes de saúde, né? Voltam à casa do paciente Isso. e questiona a razão dele estar ausente das visitas ao posto de saúde. Isso, o que foi que aconteceu, por que não retornou, vamos reagendar. Isso é feito de uma forma, digamos assim, com eficiência pelas equipes? Isso, principalmente naqueles municípios que têm uma boa cobertura de PSF. De agentes. Isso, de agentes. E no caso, qual é a importância de se aumentar? A gente sabe que alguns municípios, as equipes do Programa Saúde da Família não correspondem à necessidade, não é? O interessante é que todos os municípios estivessem acompanhados dessas equipes na quantidade que vai dar resposta ao sistema, não? Isso, porque cada PSF ele cobre uma área descrita, né? Então, claro que a gente sabe que o ideal é que 100% da área de cada município fosse coberta, porque aí não aconteceria de ter aquele paciente que reside numa área descoberta, mas mesmo tendo aquele paciente que reside numa área descoberta, nós, enquanto os municípios, eles devem se articular de forma que nós não podemos perder aquele paciente, né? Porque se ele não está na forma transmissível, a doença dele vai evoluir, ele vai começar a transmitir para outras pessoas. Até encontrá-lo é uma incógnita, não é? Saber em que fase, por exemplo, ele pode estar numa fase inicial, mas de contaminação também, né? Isso, na fase inicial ele não vai transmitir, na fase multibacilar já a transmissão. Então é muito importante a gente não perder esse paciente, né? Além de diagnosticar precocemente, a gente não perder, tendo em vista que é um tratamento que ele não é curto, né? Ele é no mínimo durante 6 meses. Esse é o maior desafio, manter o tratamento independentemente do tempo necessário, caso a caso. Isso, e avaliar todos os contatos desse paciente. Importante destacar que essa avaliação ela vai ser no momento do diagnóstico do paciente e como a doença ela tem um grande período de incubação, é necessário que esses contatos, esses familiares, principalmente, eles sejam reavaliados anualmente. Isso é fácil de se fazer quando você trabalha com a estratégia de saúde da família. Pois bem, eu agradeço a Rafaela Siqueira por essa entrevista, por essa aula, digamos assim, que ela foi super didática na informação. E aí, agradeço mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Nós lhe agradecemos de poder falar sobre a hanseníase. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.